Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Road Tech. Eu sou a Clarice. E eu sou a Maíra, e hoje nós vamos falar com vocês sobre como aumentar as vendas de passagem usando a tecnologia. E eu tava super ansiosa por esse episódio, porque tem muitas possibilidades. É um assunto que eu gosto muito de conversar. Então vamos ao que interessa, né, Maíra? Como que a gente pode, então, usar a tecnologia para converter mais, para vender mais passagens? Então, o primeiro passo é a organização dos processos, né? Aliás, quem não viu o episódio anterior, que a gente fala de estruturação de atendimento, volta, assiste esse episódio, porque a gente fala muito mais sobre essa questão de estruturar canais, tipos de atendimento, então vai ser muito legal. Mas, então, ter essa definição. Então, definir quais canais que a empresa vai vender as passagens, né? Vai vender por aplicativo, vai vender por WhatsApp. Esse é o primeiro passo inicial, ter isso muito claro. Já sei que você gosta bastante de processo, né? Mas pensando assim, eu só quero vender. Como que a tecnologia pode me apoiar? É que o processo faz parte da estratégia, né? E funciona bem. Funciona. Já vê aí, ó, essas grandes indústrias, o modelo Toyota de indústria, que revolucionou as indústrias. E é processo. Então, processo é bom. Mas, beleza. Primeiro passo, então, eu colocaria um bot de venda de passagem, o chatbot, né? Porque ele é um caminho sem volta. Hoje, 99% dos brasileiros, eles têm o WhatsApp instalado no seu smartphone. Faz parte do dia a dia. É o que eu acho que é um dos países que mais utiliza o WhatsApp no mundo. Exatamente. Falam que globalmente, se eu não me engano, é 94%, 95% das pessoas têm. E o Brasil é o campeão, que é 99%. Então, é muito cômodo comprar passagem no WhatsApp. E vender mais é o quê? Vende mais quem leva mais comodidade para o teu cliente. Então, imagina lá, você está no sofá da tua casa, tu vai viajar, quer comprar passagem, é 2h da manhã, o horário que você decidiu comprar uma passagem, você entra no WhatsApp e compra. Exato. Já recebe a passagem ali no próprio WhatsApp. Então, essa, para mim, é a forma, assim, mais rápida e eficiente para aumentar a venda de passagens. Essa já é uma realidade de muitas empresas, né? Com certeza. Inclusive, a empresa que ainda não tem o WhatsApp ali no atendimento precisa se atualizar urgente. Porque a partir do momento... E aí, depois, a partir do momento que você ativa esse atendimento no WhatsApp, o bot ele começa a se tornar necessário, porque aumenta essa demanda, né? As pessoas realmente entram em contato e aí o bot te auxilia nessas demandas. E hoje muitas empresas já têm isso. Sim, porque normalmente quando você disponibiliza um canal, por exemplo, igual WhatsApp, de mensagem, as pessoas já vai ali, né, e já vai querer... Geralmente as pessoas têm dúvidas um pouco, assim, específicas e também tem algumas repetitivas. Então, o bot, ele pode auxiliar nisso, né, não para a pessoa não ficar ali desgastando ou tirando muito tempo, e o bot vai estar ali para agilizar o processo. E essa questão que você trouxe agora é muito interessante, porque, assim, como que isso vai me ajudar a vender mais? Eu responder mais rápido o cliente? Se eu consigo ter um atendimento bom numa empresa, quando eu tenho problema, quando eu for comprar, com certeza eu vou para lá, né? Porque eu sei que eles vão resolver qualquer questão que eu tiver. Sim. Maíra, você acredita que a população que viaja de ônibus tá preparada para essa tecnologia? Tipo, confia em comprar por WhatsApp? Boa. Eu vou trazer algumas informações para você. Hoje, a taxa de conversão de quem entra em contato com a empresa e consulta ali os horários do ônibus e realmente compra a passagem, ela é em torno de 50% a 60%. É uma taxa de conversão maior do que muitos outros tipos de negócio. É uma taxa de conversão muito boa. Porque ele é muito intuitivo. Ele segue o mesmo padrão que o atendente faria para vender. Então, é muito legal. Mas, claro, sim, existem pessoas que ainda não confiam, né? Principalmente pessoas mais idosas. Existem algumas inseguranças. Sim. E aí entra uma outra estratégia, que eu
acho muito legal, que é o resgate desses clientes. Se você sabe aquele cliente, ele entrou, consultou, mas não comprou. Aí você coloca um atendente para ir lá e entrar em contato com essa pessoa e converter a venda. Uhum. É praticamente um remarketing, né? É o remarketing no WhatsApp. Exatamente. E quando faz isso, a taxa de conversão, ela aumenta para 70%, 80%. Nossa, Você bastante, consegue né? vender muito bem. Consegue vender muito bem. Hoje as pessoas querem comodidade, né? Quem não quer comodidade e facilidade, né? Porque eu mesmo só compro as coisas por internet. Eu hoje, se eu preciso ir no local, eu já fico assim, ai meu Deus, vou ter que ir no local, entendeu? Então, hoje em dia, assim, o que eu puder fazer para estar fazendo via internet, né, na comunicação, assim, eu consigo fazer. E como que a gente consegue, né, instigar esses clientes a comprar a passagem? Existem perfis e perfis de pessoas, né? Então, tem pessoas que preferem a internet, tem pessoa que gosta mais desse presencial. Uhum. E isso é muito importante. Mas sim, hoje, se você olha a população, a grande maioria, ainda mais depois da pandemia, né? Depois da pandemia, Sim. isso deu um salto, assim, ó, de Com um boom 50 tecnológico, anos, assim, 50 anos aham. pra frente. E aí as pessoas começaram a ver que funciona. Opa, Uhum. resolve. E aí, como instigar as pessoas a comprarem mais? Então, se você tem uma base de clientes que compra ali com você, você sabe que um grupo de clientes sempre compra uma passagem de Floripa para Goiânia. Você pega e manda uma mensagem. Olha, tô com uma promoção de passagem de Floripa para Goiânia nesse próximo feriado. Às vezes a Uhum. pessoa nem tava pensando, mas opa. Ou, enfim, você instiga essa pessoa, você dá aquela cutucadinha ali, né? Sim. Olha só, e se você viajar? Aham. Quais que são, assim, as principais métricas para acompanhar e gerar e para vender mais? O que a gente precisa? Para mim, o principal é ver a taxa de conversão. Então, você está trabalhando sempre para mudar essa taxa de conversão, né? Que é Uhum. o quê? Quantas pessoas entram em contato e quantas realmente vendem. Uhum. E vendem não, perdão, compram. Quantas realmente compram. E você saber em que canal. Qual canal funciona mais? Porque, por exemplo, de repente, eu faço muito mais venda através do Instagram do que do WhatsApp. De repente, a empresa pode fazer muito mais venda se ela disponibiliza pelo telefone do que no Instagram. Enfim, saber em qual canal, porque daí você coloca mais força naquele canal Uhum. para escalar mais. Sim. Então, a taxa de conversão, qual canal você mais faz venda. Depois, saber qual trecho que você mais vende passagem. Então, a empresa faz aqui a região sul do Brasil, por exemplo. Eu vendo mais de Floripa para Porto Alegre, de Floripa para Curitiba. Então, qual que é o trecho que mais vende? Outra informação que é muito boa é que horário que os clientes mais estão propícios a comprar. Uhum. Que são aqueles horários que eles mais fecham a passagem. Qual que é o dia da semana que eles mais compram passagem? Né? Isso pode, inclusive, ajudar no planejamento de marketing. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que o meu cliente ele compra normalmente no domingo, meio-dia, eu posso ou mandar no próprio WhatsApp deles, nesse horário, uma mensagem, ou fazer um patrocinado no Instagram, no Facebook, Uhum. de uma promoção, de repente. Vai direcionando isso, né? Às vezes até ao contrário. Eu posso também, por exemplo, segunda-feira, galera não compra. Então, eu vou lançar uma promoção na segunda-feira para ver se eu aumento o fluxo de vendas na segunda-feira. Uhum. Então, são métricas, porque assim, já ouviu falar de métricas de vaidade? Já. São assim, nossa, eu acompanho as métricas da minha empresa, né? Eu vejo os dados e tudo, porque tá na moda. Uhum. Mas as métricas, elas têm que ter um significado. Sim. Né? Tem que ter um porquê. Por que eu acompanho essa métrica? O que isso vai me ajudar a ter insights, a ter ideias depois? Isso é muito importante. Definir essas métricas. Então, por exemplo, algumas que eu citei, que eu trouxe aqui como exemplo, tem um porquê de acompanhar ela, né? Aqui, como a gente está falando de vendas, é justamente para pensar em vendas.
Porque pra assim, aumentar as vendas. se a gente quer converter, por exemplo, a gente precisa criar várias etapas, né? Não é só assim, eu quero vender e já vou direcionar. Não, a gente vai lá, define, vê como é que é a nossa persona, que horário que ela compra, né? O que pode mais instigar ela, E a gente vai fazendo essa análise de dados, porque essa análise de dados é o que a gente faz, traz o nosso resultado. A gente faz aquele estudo. Dá direção, né? Sabendo onde direcionar, vai e pega o cliente certo. Porque não adianta nada, né? Você vai lá, e, por exemplo, faz um anúncio e aparece para uma pessoa que nem tá procurando esse anúncio. Então, tipo, não vai dar certo, né? Então, para isso, a gente precisa analisar os dados e as métricas é muito importante, né? Para isso. É aquele famoso PDCA, né? Planeja, executa, checa, analisa. Aí depois volta de novo. Planeja, é um ciclo contínuo. É esse ciclo que tem que estar acontecendo. Tem que estar acontecendo. Com certeza. Então, poderia ficar aqui, ó, um tempão falando sobre essas possibilidades de aumentar a venda, porque tem muita possibilidade que a tecnologia ela pode apoiar para aumentar essas vendas. E para aumentar as vendas tem que saber, tem que planejar, tem que organizar, não é só quero vender, né? E todos esses pontos que eu trouxe aqui, Clarice, são coisas que a gente já validou em alguns clientes, né? São coisas que a gente testou, validou. Opa, isso aqui vale a pena trazer de ideia, porque realmente foi validado com metodologias. Então, são coisas que realmente já fazem parte do dia a dia de algumas empresas. Então aí, se vocês querem dica para vender mais, pega a dica da Maíra, porque é muito bom. E é isso, gente. Análise de dados, a gente verificar, estruturar isso é muito importante. Exatamente. Pessoal, obrigada por nos acompanhar. O pessoal já fala, né? A Maíra, ela sempre fala, obrigada. Peraí que eu tenho mais uma coisinha para falar, peraí. Porque eu nem falei ainda de 3 outros pontos, que é vender por aplicativo, fazer pesquisa de satisfação e o atendimento offline, quanto que ele pode trazer de informação para vender mais no online. Então, são temas aí para os próximos episódios. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal.